Olá, vamos continuar a meditar na Palavra de Deus, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, a partir do verso 21, que diz: Portanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, em um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar em Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e alegria da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Que Deus nos abençoe. O apóstolo Paulo tinha um desejo profundo de conhecer a Cristo. E na sua carta aos Filipenses ele diz que o viver é Cristo e o morrer era lucro, que morrer era infinitamente melhor de estar com Cristo. Mas havia no apóstolo Paulo um desejo de permanecer e anunciar o Evangelho e fazer o Evangelho conhecido e trabalhar com a Igreja de Cristo. O apóstolo Paulo ensina para a igreja que a vida cristã ela deve ter um propósito. E enquanto nós vivemos aqui neste mundo, nós devemos viver para Cristo. Quer morrendo ou quer vivendo, Cristo deve ser a razão da nossa vida. No mundo de egoísmo e de egoístas, no mundo onde tantas vezes tem se ensinado a buscar a vitória, buscar o seu prêmio, buscar as suas prioridades, o apóstolo ensina-nos que a prioridade deve ser o reino de Deus, deve ser o evangelho genuíno de Cristo. E ele diz claramente que a sua vida, o propósito da sua vida era viver para Cristo. Diz, o seu viver tinha a ver com a vida de Cristo, com o evangelho de Cristo, com o propósito de Cristo. E morrer para ele era lucro. Paulo estava preso e não estava preocupado com o fim da sua vida. Paulo não estava preocupado com o que iria acontecer. Paulo não tinha a preocupação se quando ele terminasse, de que forma. Mas o seu desejo era que a igreja de Cristo fosse uma igreja firme, uma igreja que conhecesse a Cristo plenamente. E ele tinha esse desejo claro, e ele diz: estou convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e alegria da fé. Paulo via o crescimento da igreja, via a maturidade da igreja como algo importante para ele fazer. Era algo, uma prioridade na sua vida, o Evangelho de Cristo. O exemplo do apóstolo Paulo deve ser o exemplo da igreja cristã do século XXI. Nós devemos aprender com este servo de Deus, com este homem de Deus. Nós devemos ter a mesma ousadia e a mesma coragem a qual ele teve de dizer: para mim o viver é Cristo. Será que você que ouve desta palavra no momento da graça pode dizer: para mim o viver é Cristo? Mas dizer isso com prioridade. A prioridade da sua vida é Cristo. A razão da sua vida é Cristo. O motivo da sua vida é Cristo. Tudo aquilo que você faz, pensa, tem a ver com o Evangelho de Cristo. Que nós possamos pensar seriamente a respeito de qual a razão do nosso viver. Qual a motivação da nossa vida? Para quem nós vivemos? Para quem você vive? Para quem você vive? Responda com sinceridade para você. Você que ouve essa palavra, você que se entende como discípulo de Cristo. Talvez essa palavra, para quem não tem uma intimidade com o Evangelho de Cristo, possa parecer estranha, alienada. Mas para aqueles que conhecem o Evangelho de Cristo, vai entender que o apóstolo Paulo estava falando do viver é Cristo, morrer é lucro. Quer morrendo, quer vivendo, ele viveria
para a glória de Deus. E que possa ser assim na minha e na sua vida. Igreja, é tempo de despertar. Que possamos viver para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Eu sou o pastor Nélio Bonfim e este é o nosso Momento da Graça.